Fala galera do Buzu 071, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa viagem. No vídeo de hoje, nós viemos até a cidade de Aracaju para mostrar para vocês como anda o transporte público aqui da cidade. Agora eu vou chamar a vinheta, você já vai deixando o seu like aí para fortalecer o Buzu 071 e bora pro vídeo! E aí, bora lá? Hoje desembarcamos na cidade de Aracaju e vamos falar com vocês sobre nossas percepções sobre o transporte público da capital sergipana. Inicialmente, vamos falar sobre o funcionamento do transporte público em Aracaju. Com uma tarifa de R$ 4,50, o sistema de transporte da cidade atualmente tem uma frota com menos de 500 coletivos ativos. Assim como a maioria das capitais brasileiras, os ônibus de Aracaju, eles rodam sem cobrador. Um aspecto interessante sobre o sistema de transporte daqui é que ele é totalmente integrado com a região metropolitana de Aracaju. Com isso, além de atender a cidade e a capital do estado, esses ônibus daqui eles circulam nos municípios de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e também São Cristóvão. E para atender a demanda de passageiros da cidade, o sistema utiliza 9 terminais de ônibus com integração do tipo físico-tarifária, ou seja, dentro dos terminais você consegue utilizar qualquer linha sem a necessidade de pagar uma segunda passagem. Esse modelo de integração é um modelo muito parecido com o que era adotado na Estação Pirajá e na Estação Mussurunga, em Salvador. E para quem planeja seus deslocamentos de ônibus, como eu faço, Aracaju conta com os dois principais aplicativos de mobilidade em uso no país, que é o Citamob e o Movit. E eu tive a experiência de usar na cidade, como eu não conheço 100% do sistema de transporte de Aracaju, foi uma ferramenta que foi imprescindível para ajudar a gente aí nesses deslocamentos curtos, porém de forma eficiente na cidade. Agora que eu já falei sobre o funcionamento do sistema de Aracaju, vamos pontuar os principais problemas no transporte da cidade. E o primeiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui, que chamou minha atenção em Aracaju, foi o fato de a cidade não ter uma padronização no seu sistema de transporte. Então, tem empresas que operam no transporte de Aracaju com 4 layouts diferentes. Então, é uma coisa que passa uma imagem de desorganização do sistema de transporte. Além disso, a frota da cidade é muito antiga. Eu pude presenciar alguns ônibus fabricados em 2005 e 2006 em plena operação na cidade. Então, uma capital em 2023 utilizar ônibus com mais de 15 anos de fabricação realmente é uma vergonha para a cidade. E eu acho que Aracaju merecia um pouquinho mais de qualidade nesse sentido. E outro detalhe negativo também em relação ao transporte da cidade é que, apesar de ter uma tarifa muito próxima até da de Salvador, que é R$ 4,90, eles não têm ônibus com ar-condicionado na frota. Inclusive, a imagem que vocês estão vendo aí é de um dos ônibus que foi comprado recentemente, 20 ônibus que foram adquiridos 0 km pela empresa Atalaia. Entretanto, esses veículos não são climatizados. E por conta desses problemas que nós pontuamos aí, o prefeito da capital sergipana, ele prometeu fazer a licitação do sistema de transporte da cidade
até o ano de 2024, quando acaba o seu mandato. Então, fica aí a nossa sinalização, né, para que políticas públicas sejam adotadas na cidade no sentido de desenvolver o transporte da região. E assim, pessoal, para ilustrar um pouquinho, né, essa falta de direcionamento no sistema de transporte de Aracaju, aqui na cidade a gente consegue perceber muitos ônibus que faziam parte do sistema de transporte de Fortaleza sendo utilizado aqui. Também temos ônibus aqui de Salvador, inclusive esse micro-ônibus aí que passa aí rapidamente, não sei se vocês perceberam, mas até o mês passado esse veículo era utilizado em linhas aqui de Salvador e após sua desativação, vejam bem, é um veículo que já tem 10 anos de uso, ele foi incorporado à frota da empresa aí em Aracaju. Então, isso eu acho que ilustra um pouco essa dificuldade que o sistema de transporte da cidade tem em trazer uma frota com um mínimo de dignidade para a população da capital sergipana. Agora, apesar desse cenário aí caótico, né, que eu descrevi agora há pouco, a cidade de Aracaju, ela tem um viário que é muito bem planejado e isso, o fato de ter um viário bem planejado, pode fazer com que a prefeitura da cidade, através de ações, melhore o sistema de transporte da cidade. Então, o que eu percebi em Aracaju é que se houver um empenho maior das autoridades públicas, o transporte da cidade consegue evoluir, até porque a gente tem que pontuar uma situação sobre Aracaju, que Aracaju, diferente de Salvador, a mobilidade urbana da cidade fica a cargo dos ônibus, porque é o único modal de transporte de massa em operação na cidade. Então, assim, pessoal, diante dessa dependência que a cidade tem dos ônibus, eu acredito que o caminho para a evolução no sistema de transporte da cidade é a implementação de corredores exclusivos para ônibus e o uso maximizado de ônibus articulados nesses corredores. É importante a gente destacar aqui que a empresa Atalaia ela já faz o uso desse tipo de ônibus em 4 linhas do sistema de transporte de Aracaju. Esses veículos eles têm 18 metros e uma capacidade de transporte superior a 150 passageiros. Então, isso já ajudaria a combater também a questão da superlotação, que é outra reclamação dos moradores de Aracaju. Então, um sistema de transporte mais rápido, porque o uso do corredor exclusivo para ônibus pode aumentar a velocidade de deslocamento das pessoas na cidade. E a partir desse uso maior desse tipo de ônibus aqui, você oferecer à população um sistema de transporte com um pouco mais de qualidade. E dentro do sistema de transporte, o que nós percebemos é que a empresa Atalaia é a empresa que ainda é a referência dentro do sistema de transporte da cidade, porque é a única empresa que nós observamos veículos renovados 0 km. E se tem uma empresa para servir de exemplo, de modelo para as outras empresas, é essa daqui. Então fica aí a observação da gente. Então é isso tudo, meus amigos. Estamos finalizando aqui mais um vídeo. E dessa vez nós visitamos a cidade de Aracaju e tivemos uma experiência muito interessante na cidade. O que eu posso dizer sobre Aracaju é o seguinte: a prefeitura municipal precisa começar a organizar o seu sistema de transporte, começar a dar métricas para que as empresas de transporte que operam na cidade comecem a cumprir metas. Então, eu acredito que esse é o maior desafio da cidade e também implementar corredores exclusivos para que o sistema de transporte da cidade ele opere de maneira mais eficaz. E antes de finalizar esse vídeo aqui, eu vou deixar um abraço especial para a equipe do Bus Sergipe e para o motorista Etelvino da Atalaia.
Meu agradecimento a todo o povo sergipano e eu já fui!